Olá, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de metodologia científica. Nessa nossa segunda aula, o que eu pretendo é que nós juntos consigamos refletir um pouco sobre grandes áreas do conhecimento. Se eu penso no conhecimento, penso em áreas, acho que a nossa primeira reflexão é entender que o curso de Engenharia Civil e Engenharia Florestal tem uma série de pontos convergentes, pontos comuns, mas também uma série de pontos divergentes. A engenharia civil e a engenharia florestal, apesar das duas terem esse nome engenharia, elas acabam tendo suas peculiaridades. Então, se eu pensar, por exemplo, na engenharia civil, a partir da área de conhecimento da CAPES, ela está dentro de uma grande área chamada engenharias, e dentro dela temos a engenharia civil. A engenharia civil, ela está relacionada não só com a construção, mas toda a questão de planejamento, execução, supervisão de casa, prédio, indústria, barragem, ponte. Ou seja, o engenheiro civil ele tem um leque muito grande de possibilidades. A engenharia florestal ela já está dentro de uma outra área, a área de ciências agrárias, aonde ela vai estar dentro de recursos florestais e engenharia florestal. Então veja que a própria CAPES já separa as duas. E aí então eu entendo que a engenharia florestal ela tem como foco a questão dos recursos naturais, principalmente os recursos florestais. Então ela vai poder se envolver não somente na questão da indústria, mas toda a questão que envolve a área florestal, desde extração, cultivo, questões ambientais, questões econômicas e assim por diante. Então, eu posso me perguntar a partir daí, um engenheiro, tanto engenheiro civil quanto engenheiro florestal, eles podem ser bons profissionais se não estiverem familiarizados com o estado da arte, da metodologia da pesquisa científica? Foi a pergunta que eu fiz para vocês na aula passada. Então vamos dar uma olhadinha em algumas respostas para essa pergunta. Então, o que eu vou mostrar agora são respostas dadas por vocês, tanto da engenharia civil quanto da engenharia florestal, na nossa primeira atividade de pesquisa. Abrindo um parênteses aqui, lembrem que muitos ainda não postaram a atividade. Amanhã é o prazo máximo para postagem da atividade de forma inicial, aquela que eu corrijo e devolvo, e a partir daí então você só vai poder postar como atividade final, que você vai ter uma nota, mas não vai ter a possibilidade de postar caso tenha erros. Então, eu não optei em colocar quem escreveu, se foi florestal ou civil, nem o nome da pessoa, apenas o que cada um falou. Então, o que se entende sobre esse assunto é que ele é uma chave para a vida acadêmica. Em minha opinião, é importante porque torna-se base mais apropriada de se posicionar seus conhecimentos e de tornar-se um profissional de qualidade. Ela deixa para a gente claro a importância da metodologia científica para que você possa utilizar os seus conhecimentos de uma forma mais correta e assim ser um profissional que exerça a civil ou a florestal com qualidade. Uma outra pessoa disse que acredita que a carreira acadêmica de engenheiro, a metodologia tem uma extrema importância, pois com a sua ajuda ela irá arquitetar seus trabalhos da menor maneira possível, de modo que ajude tanto a humanidade quanto o próprio ecossistema. Então veja que aqui a pessoa ela amplia, mostrando que o curso não é voltado apenas para a formação técnica, mas para a formação humanitária e para uma questão super importante que é a questão da preservação ambiental. Veja que haviam alguns erros de digitação, eu não corrigi esses erros, justamente porque aqui eu estou fazendo uma citação daquilo que foi escrito por vocês, então eu não me preocupei em fazer essa correção. Só agora, com o ensino superior, na disciplina de metodologia científica, vem nos mostrar como devemos realizar nosso trabalho e colocar o conhecimento e aprendizagem de forma mais técnica, contribuindo para a nossa formação acadêmica e profissional. Também uma formação bastante interessante. Veja a pena, quando ele fala em orientar, lembra que já falamos sobre isso, que orientar tem a ver com dar um norte. Não mostrar o caminho possível, mas mostrar diversos caminhos possíveis para que vocês possam, a partir do seu conhecimento, contribuir então para ter uma formação acadêmica, uma formação profissional, uma formação técnica, uma formação científica e, como foi falado anteriormente, humanitária, cada vez melhor. Vamos dar uma olhada agora num pequeno vídeo e voltamos em seguida.
Esse vídeo ele fala da evolução. E não tem como eu pensar em conhecimento sem pensar na evolução. Indiferente de como você acredita na evolução, a evolução do conhecimento humano é uma realidade. Então, quando eu penso no mundo passado, um mundo pretérito, naquela época, o mundo ele não era um mundo de conhecimento. Então, eu podia dizer que era um mundo misterioso. Então, nós não entendíamos o que era morte, não entendíamos o que era uma doença, não entendíamos os fenômenos naturais. Então surgiam dúvidas, medo, deslumbre, e até hoje, quando eu falo em doença, nós passamos o Covid, por exemplo. É uma doença pouco conhecida, então ela nos traz dúvida, nos traz medo. Então nós não sabemos ainda exatamente o que podemos fazer, o que não podemos. Então nós temos dúvidas e isso gera medo com relação a essa doença. Então esse mundo misterioso, ele trazia para a gente explicações que normalmente não eram científicas e que eram baseadas principalmente no uso direto de alguma coisa, na funcionalidade de algo. E o conhecimento, então, desse mundo misterioso, ele levava uma ideia de controle. Eu precisava conhecer a morte para poder controlar a morte. Eu precisava conhecer a doença para controlar a doença. Eu precisava conhecer os fenômenos naturais para poder controlá-los. Diferente do que nós entendemos hoje desse mundo, onde ele continua tendo diversos mistérios, onde tem dúvida, onde tem medo, tem deslumbre, mas o conhecimento agora, ele não vem para um controle, ele vem muito mais para o entendimento desse mundo. E parte disso se dá porque quando eu começo a pensar o conhecimento lá no passado, veja que o conhecimento ele vinha numa velocidade muito baixa. Então, eu pego lá 500, 1000, 1500, veja que o conhecimento ele está bastante lento. E de repente ele começa a crescer de uma forma exponencial e nós temos uma explosão de conhecimento. E se eu pensar no ano 2050, a quantidade de conhecimento produzido vai ser ainda maior. Vamos só fazer um pequeno teste aqui. Eu vou jogar no Google, então eu estava aqui no site da CAPES, vou colocar aqui então, pesquisa em engenharia. Olha, em 0,46 segundos eu tenho 92 milhões e 92 milhões 200 mil resultados. Ou seja, isso colocando apenas pesquisa em engenharia. Então, se eu pegar, de repente, algo mais específico, vamos colocar algo da engenharia florestal, por exemplo, dendrocronologia. 205 mil resultados. Então, quando eu penso dessa forma, a quantidade de conhecimento produzido hoje é gigantesca, diferente da quantidade de conhecimento produzido no passado. Então, uma pessoa, sei lá, em 1930, ela tinha condições de conhecer tudo da engenharia civil, tudo da engenharia florestal. Hoje, em 2020, isso é impossível. O número de conhecimento, a quantidade de conhecimento nas áreas é muito grande. Esse é um dos motivos que eu preciso estar dividindo o conhecimento dentro de áreas. É uma coisa que eu vou estar discutindo com mais detalhe nas nossas próximas aulas, desculpe. Então, eu preciso
a partir desse momento, entender que ninguém conhece tudo de uma área. Nenhum engenheiro florestal conhece toda a engenharia florestal. Nenhum engenheiro civil conhece toda a engenharia civil. Nenhum botânico conhece toda a botânica. Nenhum arquiteto conhece toda a arquitetura e assim por diante. Onde vem o conhecimento? Como ele se transforma? Desde o início dos tempos, a curiosidade e a vontade de aprender nos moveram em nossa trajetória de desenvolvimento e evolução. Um dos primeiros lampejos de conhecimento veio do fogo, que trouxe com ele seu poder de transformação. Passamos a manifestar nossas conquistas, desafios, comportamentos e rituais fazendo desenhos em cavernas. A evolução ganhou novas formas de transmissão de conhecimento. Adquirimos habilidades que mudaram a história da humanidade para sempre. O homem desenvolveu ferramentas para dominar e disseminar o conhecimento. Usamos símbolos para impulsionar a nossa evolução. O avanço do conhecimento influenciou a formação das civilizações. As organizações sociais e políticas da Grécia deram origem à democracia e à nossa noção de cidadania. Essa trajetória também foi marcada pela invenção do papel. Uma mistura de fibras vegetais deixaria a China e ganharia o mundo. Outro importante passo para a expansão do conhecimento foi a criação da prensa. A humanidade renasce com a quebra de paradigmas e avanços nas artes, literatura e ciências, superando a herança clássica e nascendo para uma época de iluminação. A luta por territórios também teve seu papel na formação de bases do conhecimento que levaram o homem a novos mundos. Novos horizontes surgiam e tudo era registrado por diferentes formas de olhar o mundo. As guerras mundiais trouxeram dor e devastação. Ali, no campo de batalha, também presenciamos o surgimento de novas tecnologias que evoluíram ao longo do tempo para diferentes funcionalidades. Essa evolução do conhecimento e o desenvolvimento da tecnologia possibilitaram a queda de limites, antes impossíveis de alcançar. A humanidade acompanhou e impulsionou a evolução do conhecimento ao mesmo tempo em que ela própria progredia e aprimorava sua forma de comunicar. Descobrimos novas possibilidades de produzir, receber e compartilhar conteúdos. Vivemos um momento em que digital e real se confundem. Se eu pensar nessa evolução, um exemplo simples seria o celular. O celular começou dessa forma, uma coisa gigantesca, caríssima, e de repente ele foi mudando, até que ele passa hoje a ser um equipamento ainda caro, não podemos dizer que não, muita gente não tem acesso ao celular, mas ele deixa de ser esse modelo que conseguia fazer apenas ligação para ser um smartphone, onde o processador dele hoje consegue ser mais rápido e mais eficiente do que processadores de computadores do passado, que eram utilizados por grandes empresas, por pesquisadores e assim por diante. Então, essa evolução do conhecimento, se eu pensar, por exemplo, quando surgiu a eletricidade, de repente surgiu o telégrafo, demorou 90 anos. Do telégrafo para surgir o telefone, foram necessários 45 anos. Do telefone para surgir uma válvula, 30 anos. Da válvula para a televisão, 24 anos. A concretização da televisão demorou mais 20 anos. Um 486 para um Pentium demorou apenas 2 meses. E se eu pensar hoje no tempo de um celular para o outro, isso é cada vez mais rápido. Então, observem que o conhecimento, ele ia numa escala de anos, hoje nós estamos numa escala de meses, e já estamos numa escala que está passando para dias, e de repente para minutos, dependendo da área de conhecimento. Com isso, algumas coisas surgem, algumas desaparecem. Por exemplo, a internet fez com que o correio, o fax, o telefone praticamente desaparecessem.
Então, hoje, eu, pessoalmente, só uso o correio quando eu preciso encaminhar um documento físico ou quando eu preciso encaminhar ou receber um determinado um pacote, por exemplo, um livro. Fax e telefone é algo que praticamente não utilizo mais. Máquina de escrever é a mesma coisa. Os computadores praticamente substituíram a máquina de escrever. Eu pergunto, hoje, onde eu vou encontrar uma empresa que ainda produz textos utilizando de uma máquina de escrever e não um computador com softwares específicos para a produção de texto? Bem, vamos refletir também que algumas áreas, educação, economia, política, administração, informática, medicina, biologia e comunicação, elas não evoluem da mesma forma. Então, essa rapidez que eu estou falando na evolução, ela não acontece em todas as áreas. Se eu pensar, por exemplo, na educação, nós estamos hoje trabalhando utilizando de meios da informática, mas a educação ainda prevalece a presencial, onde nós temos a figura do aluno, do professor, o professor dá na frente e dá uma aula. Então, a evolução da educação, ela é muito mais lenta do que a evolução, por exemplo, da informática. A informática está sendo muito mais rápida. As comunicações são muito mais rápidas do que a evolução, por exemplo, da educação. Então, sim, o conhecimento está crescendo de forma exponencial, como nós já falamos, mas esse conhecimento que cresce de forma exponencial, ele não cresce de forma igualitária. Em algumas áreas, ele é mais rápido e em outras ele é mais lento. E da mesma forma que eu preciso refletir dessa forma, eu também preciso entender que os avanços da educação, os avanços da medicina, da informática, não são distribuídos de forma igualitária e na mesma velocidade. Então, a medicina, de repente, descobre a cura para uma doença, sei lá, tratamentos super avançados para câncer. Mas nem todos temos acesso a essa determinada forma de tratamento. Então, eu preciso refletir que eu preciso criar conhecimentos e esses conhecimentos precisam chegar à sociedade de forma cada vez mais igualitária. Para isso, eu posso pensar numa reflexão que vocês mesmos colocaram quando falaram na questão de que a formação do profissional da engenharia civil e da engenharia florestal precisa refletir a questão humana, precisa refletir a questão de direitos humanos. Pensando na ciência como uma grande construtora de conhecimentos, vamos lembrar que a palavra ciência, ela significa exatamente conhecimento. A etimologia, ou seja, a origem da palavra ciência, vem de conhecimento. Aí eu tenho que pensar, se ciência vem de conhecimento, o que significa conhecimento? Ele vem de cune, nocere, ou seja, procurar o saber. Então, o conhecimento é não aquilo que eu sei apenas, mas é a busca por um conhecimento. Dessa forma, eu vou entender que a ciência, ela não vai se basear no senso comum, ela não é baseada em uma ideologia, ela não é baseada em uma teologia, ou seja, no conhecimento religioso, não é baseada na filosofia, no conhecimento filosófico. A gente busca uma ciência que a gente diz que é neutra e objetiva. No entanto, a ciência nunca vai ser neutra nem vai ser objetiva. Por que não? Porque ela é formada a partir de um cientista. E o cientista, nós, cientistas, nós pesquisadores, somos humanos. E nós, como ser humano, não somos nem neutros e nem somos objetivos. Então, o ato de conhecer, ele é natural. Ele vai ser feito a partir de observações, como eu coloquei aqui, crenças religiosas. Então, por mais que eu diga que o conhecimento científico não é teológico, mas eu posso ter na minha vida um determinado conhecimento religioso que vai influenciar de forma direta ou indireta no meu conhecimento científico. Sentimentos e motivações. Eu posso ter uma motivação filosófica. Como eu falei, a ciência não é filosófica, mas essa motivação pode interferir. Então, o que vai acontecer? Eu vou entender que eu vou aprender de forma
formal e informal. Ou seja, eu vou aprender na academia, mas eu vou aprender fora dela. Eu posso aprender com meu tio, com minha tia, com minha avó. Eu posso aprender com uma pessoa, de repente, aquele pedreiro que está trabalhando lá na construção, de repente ele vem com algo que faz com que o engenheiro civil conheça algo que ele, novo e aprenda. O mateiro que está acompanhando o engenheiro florestal, de repente pode trazer um conhecimento que ele nem tinha pensado anteriormente. Então, eu preciso conhecer e preciso entender que todo conhecimento ele tem uma dimensão política, porque não estou falando na dimensão política partidária, mas na dimensão política de que todo conhecimento ele não é neutro. Então, eu preciso entender que a ciência realmente não é neutra. E por que ela não é neutra? Por que eu falo para vocês que a ciência ela tem diversas dimensões? E por que eu digo que essas dimensões elas interferem direta ou indiretamente no conhecimento científico? Porque cada um de nós observa o mundo de uma forma. Quando eu olho essa imagem, por exemplo, eu posso olhar para essa imagem e ver uma senhora idosa. Mas eu posso olhar para essa imagem e ver uma moça na sua juventude. Eu posso olhar para essa imagem e ver uma pessoa. Eu posso olhar para essa imagem e ver diversas pessoas. Então, a forma com que eu vejo essa determinada imagem, a forma com que eu entendo o mundo, ela depende de como eu percebo esse mundo. Então, a forma com que uma pessoa que trabalha com informática é diferente, a forma com que ela vê o mundo, de quem trabalha, por exemplo, com a produção de produtos. Então, quem está criando um calçado, por exemplo, vê um mundo diferente de quem está produzindo conhecimento voltado para a informática, que é totalmente diferente de quem está produzindo conhecimento voltado para a arte. Então, se eu pensar num bacharel em informática, pensar no bacharel em design, pensar no bacharel em artes, cada um vê o mundo de uma forma diferente. Então, dessa forma, quando eu penso no que nós estamos falando hoje, que são a engenharia civil e a engenharia florestal, é claro que cada um desses profissionais vão pensar no mundo de uma forma diferente. É importante lembrar também que quando a gente fala em diferente, nós estamos falando em algo mais ou menos correto, mas sim que todo conhecimento precisa ser respeitado e precisa ser aproveitado. Bem, se eu for classificar o conhecimento, eu poderia classificá-los em conhecimento empírico. Decidi acreditar na astrologia e nos horóscopos. Sério? Pois faz sentido que cada faceta do nosso dia a dia dependa da posição de corpos celestes a milhões de quilômetros de nós. Olha aqui, hoje vai haver muitas medidas chaves aplicadas, conseguirei vencer a minha maneira. Planetas enganadores. O jornal não aplicaria se não fosse verdade. Então, quando eu penso no conhecimento empírico, ele surge a partir da interação e observação do ser humano com o ambiente ao redor. Quer dizer, não é um pensamento científico, é um pensamento que vem a partir daquilo que eu vejo ao meu lado. Então, quando eu penso, por exemplo, na astrologia, é um conhecimento empírico, ele não tem uma validação científica. Ele também é chamado de conhecimento vulgar, intuitivo, senso comum, ou até mesmo de ordinário para algumas pessoas. Ordinário não no sentido negativo, mas ordinário aquele que vem por primeiro. É um conhecimento dos fatos sem inquirir as causas. Quer dizer, eu digo, hoje o aquariano vai ter sorte, mas eu não consigo dizer porquê disso, simplesmente porque o meu horóscopo está dizendo. Então, por isso, ele é superficial, ele acontece por informação ou experiência casual. Não tem um método, não tem um sistema que defina por que esse conhecimento existe. Existe a maior parte do conhecimento de um ser humano. Porque a nossa vida, o nosso dia a dia, tem a ver com isso. Então, de repente, você diz, olha, toma tal planta porque isso funciona. E a gente tem visto hoje pessoas até usando esse conhecimento vulgar, esse conhecimento do senso comum, para tentar resolver grandes problemas da ciência, como a questão do Covid.
Então, pensando aqui no bicudo, sabe, bicudo, aceitamos as ideias mais pelo senso comum do que pela lógica. Se todo mundo diz algo, mesmo que o nosso raciocínio diga que é falso, a gente acaba aceitando como verdadeiro. Não, não. Não é assim, não. Não é, não é, não é. Claro que não é, é. Pensando bem, talvez você tenha razão. Então, às vezes nós temos tanto conhecimento que não é científico sendo colocado pra gente, que chega uma hora que nós acabamos acreditando que aquele conhecimento é verdadeiro. E nós podemos refletir a respeito disso, com certeza. Nós temos então o conhecimento religioso, que ele é baseado na fé religiosa, acreditando que essa é verdadeira e absoluta. E aí, vamos para a aula de ensino religioso? Minha religião não permite. Eu coloquei essa charge para iniciar, porque eu preciso, quando eu vou falar do conhecimento religioso, a minha primeira reflexão é que não existe uma religião, existem muitas religiões. Então, quando eu falo em conhecimento religioso, eu tenho que primeiro pensar que eu tenho que respeitar que o conhecimento da religião de uma pessoa pode diferir, não só pode, difere do conhecimento religioso de uma outra pessoa. Então, esse conhecimento religioso, ele é valorativo, quer dizer, ele depende de valores pessoais, ele inspira, ele é infalível. Muitas pessoas acabam não concordando com isso, mas nós dizemos que o conhecimento religioso ele é infalível e exato porque a ciência permite o erro, enquanto que o conhecimento religioso não. Então, quando a religião diz algo, ela acredita que aquilo é uma verdade absoluta. Então, quando a ciência diz, por exemplo, que o mundo foi criado em X dias, ela acredita de forma dogmática, ela acredita que isso é realmente correto. Então, é para isso. Ela transforma esse conhecimento num conhecimento infalível e num conhecimento exato. É sistemático porque baseia em todo um conhecimento criado a partir de uma determinada religião. Agora, não é verificável, porque ele não foi baseado em um método chamado método científico. O conhecimento filosófico ele é baseado nas reflexões que o mundo faz sobre todas as questões imateriais e subjetivas. Então, Sócrates, você é um filósofo, certo? Que ótimo, pois eu sou Deus e possuo várias respostas para a sua pergunta. Que bom, eu possuo várias perguntas para a sua resposta. Aqui fica bem claro que a gente acabou de falar sobre o conhecimento religioso, ele ser um conhecimento que busca dar para a gente respostas. Enquanto que o conhecimento filosófico, ele não busca a resposta, ele busca novas perguntas. E se ele busca a pergunta, vem a ideia de que o filósofo ele é amigo da sabedoria. Então, quer dizer, ele quer perguntar, perguntar e perguntar. Não que perguntar seja ruim, muito pelo contrário. É super importante para a ciência. Então, é um esforço da razão para questionar os problemas humanos e discernir entre o certo e o errado. O mesmo objeto das outras ciências, mas com finalidades diferentes. Então, eu preciso, sim, do conhecimento filosófico para embasar o meu conhecimento científico. Mas eu não posso utilizar do método de construção do conhecimento filosófico para a construção do conhecimento científico. Então, quando eu penso isso, é porque o conhecimento científico ele vai usar uma lógica, um pensamento crítico e um método. Isso difere o conhecimento científico das outras formas de conhecimento. E não, o conhecimento científico não é melhor. O conhecimento empírico, o conhecimento religioso, o conhecimento filosófico são diferentes, mas não melhores ou piores do que o conhecimento científico. Por isso nós falamos hoje em diálogos de conhecimento. Eu preciso com que a ciência dialogue com o conhecimento religioso, com o conhecimento filosófico e com o conhecimento popular. Esse diálogo é super importante. Por exemplo, quando o conhecimento científico dialoga com o conhecimento empírico, alguém pode dizer, sei lá, a planta X é boa para uma doença. E aí o conhecimento científico vai, testa e diz, sim, realmente é boa, ou não, ela não é boa. Então, eu preciso pensar na ciência dialogando com todos os conhecimentos possíveis e imagináveis. A teoria. Essa rachadura foi provocada por um violento golpe numa luta. Ocorrido. Ops, ele estava dançando balé e caiu em cima de uma pedra. Então, a teoria, ela vai fazer com que eu faça perguntas para que então eu busque uma resposta e que essa resposta seja a mais próxima possível da realidade. Tudo bem que aqui
nessa charge, a realidade não tinha nada a ver com a minha pergunta. Mas vocês vão ver na próxima aula que o método científico vai tentar buscar uma forma de que a minha teoria, que a minha pergunta, ela seja respondida da forma mais próxima do real possível. Porque ela é racional. Então, ela vai buscar razão como fonte de conhecimento, ela vai entender que sentidos nos enganam, então quando eu vejo algo, nem sempre aquilo que eu estou vendo é o correto. Ela vai entender que o conhecimento, ela é uma verdade, mas não é uma verdade permanente. Ela só é verdade quando ela é necessária e quando ela é aceita. De repente, o conhecimento verdadeiro hoje pode mudar amanhã quando alguém descobre uma nova teoria. Por exemplo, alguém diz que o medicamento X funciona para uma doença. Aí pesquisam e descobrem que não. De repente pesquisam de novo e descobrem que sim. Então, o conhecimento científico, ele vai passar por esse processo todo de testagem e vai então ser aceito ou não vai ser aceito. Ele é crítico. Eu não vou aceitar que algo é científico, não, simplesmente porque alguém disse. Então, um pesquisador com doutorado, pós-doutorado pode dizer algo, mas alguém pode chegar para ele e dizer, não, eu não concordo. Eu preciso entender por que aquilo aconteceu. Eu preciso que aquele conhecimento ele seja aplicado em diversas formas e funcione. Eu preciso que as pessoas me digam como chegaram naquele determinado conhecimento. Eu preciso que essa pessoa divulgue esses resultados e eu preciso que isso venha a ser colocado a partir de um método que é um método científico. Então, lá naquele pensamento leigo, eu poderia dizer, eu acho que. Mas no pensamento científico, não. Eu vou perguntar, quando ocorreu? Por que ocorreu? Como eu posso otimizar isso? Então, se eu digo que um novo material, eu acho que esse material é melhor para a construção, você vai ter que começar a dizer, poxa, por que esse material é melhor para a construção? Se eu digo, eu acho que essa rachadura na parede aconteceu porque choveu, você vai ter que passar a se perguntar, opa, por que essa rachadura ocorreu? Quando ela ocorreu? Eu olho para uma árvore e digo, eu acho que essa árvore cresceu porque tem bastante sol. Opa, quando que ela cresceu mais? Em que período? Foi realmente sol? Teve bastante sol naquela época? Por que ela cresceu? Será que foi sol? Será que foi chuva? Será que foi adubo? Como é que eu poderia replicar esse crescimento em outras plantas para que elas também possam crescer? Eu acho que essa madeira entortou porque ela foi seca muito devagar. Peraí, por que ela entortou? Será que ela entortou porque ela foi seca devagar? Será que foi porque é muito rápido? Será que faltou algo? Será que sobrou algo? Como é que eu posso otimizar para que ela não entorte mais? Então veja, o acho que tem que começar a sair da cabeça de vocês. Vocês precisam agora começar a fazer perguntas sobre esse determinado método, que é o método científico. Então vamos lá agora para a nossa atividade do dia. Opa, para que serve isso? Ainda não sabemos, fazemos pesquisa básica. Que bonito, a gente se matando, carregando pedra, arrastando animais selvagens e o senhor se divertindo fazendo coisas que não servem para nada. Então veja, será que não serve para nada? Se ele criou uma roda, agora eu posso utilizar a roda para criar um carrinho e carregar tudo que eles querem que seja carregado. Ou seja, eu preciso pensar no mundo a partir de algo científico e preciso pensar a partir que o meu conhecimento ele possa ter um determinado uso imediato ou não. O que seria uma pesquisa básica e uma pesquisa aplicada. Então, a pesquisa básica, ela vai vir não em conta da resolução de uma resposta de algo imediato, e a pesquisa aplicada, sim, na resposta de algo mais imediato. Bem, então, como atividade para hoje, vamos dar uma olhada no que você vai fazer. Então, para a atividade de hoje, a primeira coisa que você vai fazer é utilizar o livro Marconi Lakatos, que está disponível já no material do Moodle para vocês. Então, vocês vão procurar dentro do livro, então vamos aqui no nosso sumário, onde ele fala exatamente desse tipo de conhecimento. Então, está aqui, conhecimento científico,
então lá, conhecimento popular, filosófico, religioso e científico, na página 75. Então vamos até a página 75, nem sempre dá muito certo, quase. Então 75 está aqui. Então você vai fazer a leitura desse texto. Terminando a leitura desse texto, você vai baixar o modelo e vai preencher esse modelo. Então, como sempre, você vai colocar o teu nome, o título do livro, então no caso, Fundamentos de Metodologia Científica. Aí vai para a folha de rosto, mesma coisa, seu nome. Teve algumas pessoas que colocaram o nome com inicial maiúsculo e o restante minúsculo. Lembre que aqui, todo o nome é em caixa alta, ou seja, maiúscula. Novamente, o título do livro. E aqui não esqueçam de colocar Engenharia Civil ou Engenharia Florestal. E aqui embaixo mudar ME Jefferson Massinhan ou Daniela Cristina Magossi, dependendo do curso que você está matriculado. Bem, logo em seguida você vai ter esse quadro. Então começa aqui, olha, colocar aqui o título do quadro, ver manual na página 34. Então vamos lá para o manual, tá aqui. O manual também está disponível para vocês lá no material do Moodle. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então eu estou pedindo a página 34, que é onde tem quadro. Então eu cliquei lá, tá aqui, olha, considerações sobre quadros. E aqui ele tem como colocar, olha, quadro 1, habilidades, tamanho de fonte e tudo mais. Então eu venho e vou escrever aqui, quadro 1, e você dá um nome para esse quadro. Aí você vai preencher tipo de conhecimento, conhecimento científico. Então eu vou lá no livro, vou ler as características do conhecimento científico e vou colocar aqui. E vou dar um exemplo de um conhecimento científico. Logo em seguida, vou ao livro, vejo o conhecimento popular, coloco as características e dou um exemplo. Continuo fazendo a mesma coisa, vou até o livro, leio sobre conhecimento filosófico, preencho as características e um exemplo. Novamente, conhecimento religioso, características e exemplo. Tenho então que colocar a fonte, então eu vou lá no manual, na página 34, agora está na página 35, veja que aqui tem como deve ser colocado a fonte. A fonte é igual àquela fonte da BNT, que você vai colocar nas referências, mas ela vai estar nessa posição aqui, veja, a palavra fonte, e aí alinhado com o nome do autor, todo o texto. Só cuidado para que fique dessa forma. E por último, você vai colocar a referência. Lembra, a referência você tem duas formas para fazer isso. Então, eu posso usar o manual, então vamos pegar aqui no manual. Então, como você faz livros e folhetos. Então, tem aqui o modelo de como você referenciar. Ou então, eu vou para aquele site que eu já coloquei para vocês. O MORE, o UFC, Universidade Federal de Santa Catarina. Livro é monografia no todo, livro. Então, preencho aqui e consigo gerar, ao clicar em gerar a referência e citação. Tendo feito isso, preencho tudo e posto na plataforma Moodle. Lembrando que você tem 15 dias para entregar essa atividade na forma parcial, para que eu corrija e então você faça a entrega final. Se você não entregar na forma parcial, você poderá entregar ainda na forma final, até a data da nossa prova. No entanto, caso seja necessário fazer correções, você não terá como fazer, então a tua nota poderá ser reduzida. Bem, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição na plataforma Moodle, redes sociais. E nós nos vemos na próxima sexta-feira, aqui em nesse momento de aula EAD, ou no sábado para o pessoal de Engenharia Civil. Continue se cuidando. Boa semana a todos e a todas, e até breve.